Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E eu queria estar gravando esse vídeo porque eu estava esses acontecimentos, né, do fim de semana, e eu li alguns comentários. E num comentário, quais acontecimentos? Primeiro eu vou falar, né, que Donald Trump atacou a Síria, né? E aí eu vi um comentário ali, vários comentários, várias pessoas dizendo isso, mas eu vi um comentário que me deixou incomodado. É um comentário que dizia o seguinte, que Donald Trump foi colocado ali por Deus para cumprir a profecia de Isaías 17, né, que era de acabar com Damasco, né, atacar a Síria, aquela coisa toda. Primeiro vamos lá. Gosto muito do Donald Trump, entendeu? Sou a favor dele. Acho Já acho que ele é um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve. Porém, eu acho que ele errou nessa tática, nessa estratégia. Eu acho que ele não deveria ter atacado a Síria, porque para mim ele cumpriu uma agenda globalista, né? Era o que a Hillary deveria fazer, né? E até porque a gente vê que a esquerda está aplaudindo o que Donald Trump fez, né? E isso deixa a gente meio que encucado, né? Poxa, a esquerda aplaudindo Donald Trump, então coisa boa que não foi, né? Você teve aí o apoio da França, também da Inglaterra, e aí juntamente com os Estados Unidos ali eles atacaram bases lá na Síria que supostamente ou fabricavam, né, armas químicas e tudo mais. Essas armas químicas que foram lançadas, que foram utilizadas, segundo eles, pelo ditador Bashar al-Assad, né? O que me ouvi foi um erro, porque não se pesquisou antes para ver se foi realmente coisa do governo sírio, se foi coisa dos rebeldes, ou até mesmo, na minha opinião, foi um caso do próprio Estado Islâmico atacando, fazendo esse ataque com arma química justamente para provocar essa confusão dos Estados Unidos, que já tinham ameaçado, né, o ditador. Olha, se usar arma química a gente vai intervir. Tinha feito isso com o Barack Obama, né, no governo do Obama. O Obama falou a mesma coisa, ó, se usar armas químicas a gente vai intervir. Aí usaram armas químicas e o Obama não interviu. Então, talvez ficou essa coisa no sentido de que, poxa, então os Estados Unidos nunca vão intervir, né? Só vão ficar na palavra. Mas o Donald Trump, ele cumpriu a palavra, ele realmente ele atacou. Porém, ao meu ver, erradamente, porque não se pesquisou se era realmente foi do governo sírio, ou se foi dos rebeldes ou de qualquer outro tipo de grupo. Que no meu caso eu acho que foi o Estado Islâmico, como eu acabei de dizer, para provocar essa confusão. E aí, porque se o Bashar al-Assad for destituído do seu cargo, né, vai beneficiar e muito o Estado Islâmico para crescer naquela região, tomar aquela região praticamente. Porque para os cristãos, nós cristãos, assim que eu falo, no sentido da minoria que está lá naquela região, é importante o Bashar al-Assad estar no poder, né? Primeiro que naquele local você não tem uma democracia, né? Democracia ali não funcionaria, então tem que ser na base da ditadura mesmo, de um ditador, mas uma ditadura para manter a ordem, é o que o Bashar al-Assad faz. E os cristãos, que são minoria naquela região, são protegidos justamente por Bashar al-Assad, pelo ditador. Então, ao meu ver, retirar al-Assad do poder é ir contra os próprios cristãos e dar poder ao Estado Islâmico. Então, ao meu ver, foi um erro do Donald Trump. Aí, se haverá a Terceira Guerra Mundial, depende da Rússia, se vai reatacar, se vai retaliar ou não. Acredito eu que não vai retaliar, porque o ataque foi bem cirúrgico, né? Eu creio que foi aquele ataque que o Donald Trump ligou primeiro para a Rússia, avisando onde ele ia atacar, falou, ó, tem tropa russa aí? Tem, então tira que eu vou atacar aí. Teria retaliação da Rússia, talvez, se os Estados Unidos atacassem de surpresa, né? Ninguém está esperando nada e de repente chega mísseis lá, né, por parte dos Estados Unidos. Aí sim poderia ter uma guerra. Eu acredito que não vai ter essa guerra. Até porque se tiver essa guerra, muitos outros países vão entrar também, como por exemplo o Irã.
do lado da Rússia, e vai dar uma confusão danada. Então eu creio que não vai ter essa guerra, né, essa terceira guerra mundial. Foi apenas um ataque cirúrgico, e aí com a ajuda de Emmanuel Macron, Theresa May e o próprio Donald Trump, Estados Unidos, França e Inglaterra, fazendo esse ataque cirúrgico, mas com a Rússia talvez aí já sabendo onde seria atacado e por quê e tudo mais. Não foi um ataque surpresa, tanto é que já acabou e tudo mais. Mas a questão que eu queria falar nesse vídeo é o seguinte, gente, isso não é profecia de Isaías 17, pelo amor de Deus. O que está acontecendo na Síria não tem nada a ver com a profecia de Isaías 17. Aquela profecia de Isaías 17, ela já se cumpriu há mais de 2.700 anos atrás. Mais especificamente, no ano 722 a.C. Por quê? Quando a coisa toda, quando no reino de Salomão, no final do reino de Salomão, ele cometeu alguns erros. Ele começou a ser imperialista, ele começou a se relacionar com mulheres pagãs, aquela história que todo mundo sabe. Nessa questão, você tinha Jeroboão, que era quem? Filho do cara de alta confiança do rei, né? E ele era contra o que Salomão fazia, porque naquela época era cobrado muito um imposto que era cobrado do povo era muito grande, era muito forte. E Jeroboão era contra isso. E algum povo ali também, alguma parte do povo. Ele tentou fazer uma rebelião e não conseguiu. Aí ele foi para o Egito. Quando Salomão morreu, aí Jeroboão voltou. Nessa época você tem Salomão morrendo, Jeroboão voltando, e o príncipe herdeiro para assumir o trono posteriormente, né, depois de Salomão, justamente seria o filho de Salomão, Roboão, ok? Só que aí o povo pensou o seguinte, poxa, se o pai fazia isso, o filho vai fazer a mesma coisa, vai ser o mesmo tipo de governo imperialista, com muitos impostos e tudo mais. Então eles não aceitaram Roboão, a parte do reino, né, não aceitou Roboão como o rei, o seu rei, né, o rei deles. E aí eles pegaram quem? Quem estava voltando do Egito, Jeroboão, que já tinha tentado uma rebelião. E aí Jeroboão ficou sendo rei, onde o reino de Israel ficou dividido nas 10 tribos do norte e as 2 do sul. Efraim como sendo a tribo líder do norte e Judá a tribo líder do sul. Ok? Então Jeroboão ficou rei do norte e Roboão ficou rei do sul. E ficou nessa e os dois ficaram praticamente inimigos, o reino do norte e o reino do sul, ok? E teve uma vantagem, né, do reino do sul, né, de Judá, porque a capital ficou sendo Jerusalém, então ali tinha um templo, tinha o sacerdote levita, aquela coisa toda, então continuou praticamente normal. O reino do norte já não teve. Então o que Jeroboão teve que fazer? Jeroboão, como ele teve a aula no Egito, digamos assim, ele criou 2 templos pagãos, um na cidade de Dan, outro na cidade de Betel, e aí ele fez esses templos e os cultos pagãos, etc. e tal, para justamente os seus súditos não irem para o templo de Jerusalém, para não se unir novamente os reinos, porque ele não queria isso. E ficou essa briga e tudo mais. Chega uma certa época em que o reino do norte ele se aliou com a Síria, ok? Ele se aliou com a Síria. Para quê? Para atacar o sul, para atacar Judá. Foi onde Judá se aliou com a Assíria para se defender, ok? Então a profecia de Isaías 17, referindo-se à Síria, é porque a Síria naquela época se juntou com o reino do norte, que era um reino de rebeldes, um reino rebelde, para atacar Judá, o reino do sul. Então por isso o castigo, tanto para o reino do norte, quanto para a Síria que se uniu com ele, para atacar Judá. E o que aconteceu? Esse castigo foi em 722 a.C., quando o Império Assírio detonou com o reino do norte de Israel, e obviamente a Síria, que estava em união com o reino do norte, tomou o castigo também. E aquela profecia de Isaías 17 é justamente para essa época, que se cumpriu em 722 a.C. Você vai poder ver essa história em 2 Reis capítulo 16 e 2 Reis capítulo 17.
ok? Então, não para com essa bobagem de dizer que o que está acontecendo na Síria hoje, em Damasco, etc., é profecia bíblica de Isaías 17, porque não é, não tem nada a ver. Hoje é uma questão geopolítica, hoje é uma questão que não tem nada a ver com aquela profecia de Isaías 17, ok? Então fiz esse vídeo aqui, se você gostou, curta, me ajuda dando like aí no vídeo, compartilhe para os seus amigos, aqueles amigos que ainda pensam que a profecia, o que está acontecendo com a Síria hoje é por causa da profecia de Isaías 17, compartilhe esse vídeo que não tem nada a ver, não tem nada a ver, ok? E se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva no canal, que isso é muito importante, e vamos que vamos, gente, que o estudo não pode parar.